Feminicídio, o limiar do inferno. Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, mais definido como o assassinato de mulheres em violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Os críticos argumentam que mais de 80% de todos os assassinatos são de homens. Então, o termo coloca demasiada ênfase no assassinato menos prevalente de mulheres. Além disso, o estudo do femicídio é um desafio social. Um termo alternativo oferecido é generocídio, que é mais ambíguo e inclusivo. No entanto, algumas feministas argumentam que o termo perpetra o tabu do sujeito do assassinato de mulheres. Feministas também argumentam que os motivos para femicídio são muito diferentes do androcídio, que vai além da misoginia, criando um clima de terror que gera perseguição e morte da mulher a partir de agressões físicas e psicológicas dos mais variados tipos, como abuso físico e verbal, estupro, tortura, escravidão sexual, espancamentos, assédio sexual, mutilação genital e cirurgias ginecológicas desnecessárias, proibição do aborto e da contracepção, cirurgias cosméticas, negação da alimentação, maternidade e esterilização forçadas. Em vez de estarem centrados nas violências das ruas, grande parte dos feminicídios acontece em casa, ou seja, são derivados da violência doméstica. A expressão femicídio, ou femicide, como formulada originalmente em inglês, é atribuída a Diane Rousseau, que a teria utilizado pela primeira vez no ano de 1976, durante um depoimento perante o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas. A categoria femicídio ou feminicídio ganhou espaço no debate latino-americano a partir das denúncias de assassinatos de mulheres em Ciudad Juárez, no México, onde, desde o início dos anos 90, práticas de violências sexuais, tortura, desaparecimento e assassinato de mulheres têm se repetido em um contexto de omissão do Estado e consequente impunidade para os criminosos, conforme denúncias de ativistas políticas. Em relação à bibliografia disponível sobre a temática do feminicídio, grande parte do material é composta de relatórios feitos por ONGs feministas e agências internacionais de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional, a Organização Mundial da Saúde e muitas outras. São trabalhos cujo objetivo é dar visibilidade a essas mortes e cobrar dos Estados o cumprimento dos deveres assumidos na assinatura e ratificação de convenções e tratados internacionais para a defesa dos direitos das mulheres. O que é feminicídio? São mortes intencionais e violentas de mulheres em decorrência de seu sexo. Não são eventos isolados na vida das mulheres, porque são resultados das diferenças de poder entre homens e mulheres nos diferentes contextos socioeconômicos em que se apresentam e, ao mesmo tempo, condição para a manutenção dessas diferenças. Para a qualificação de femicídios, é necessário a superação de duas dificuldades: a equiparação entre os femicídios e os popularmente chamados de crimes passionais, e a demonstração de que as mortes de mulheres são diferentes das mortes que decorrem da criminalidade comum, em particular das mortes provocadas por gangues e quadrilhas. Uma das grandes dificuldades para se qualificar os crimes de gênero é a falta de dados oficiais que permite-se conhecer o número de mortes de mulheres e o contexto em que elas ocorrem. Femicídios ou feminicídios devem ser distinguidos dos crimes de gênero, que são praticados contra a mulher em ambientes privados,
por abusadores conhecidos de suas vítimas. Tipos de feminicídios. Feminicídio íntimo. São aqueles crimes cometidos por homens com os quais a vítima tem ou teve uma relação íntima, familiar e de convivência ou afins. Inclui os crimes cometidos por parceiros sexuais ou homens com quem tiveram outras relações interpessoais, tais como maridos, companheiros, namorados, sejam em relações atuais ou passadas. Feminicídio não íntimo. São aqueles cometidos por homens com os quais a vítima não tinha relações íntimas, familiares ou de convivência, mas com os quais havia uma relação de confiança, hierarquia ou amizade, tais como amigos ou colegas de trabalho, trabalhadores da saúde, empregadores e etc. Os crimes classificados nesse grupo podem ser desagregados em 2 subgrupos, segundo tem ocorrido a prática de violência sexual ou não. Feminicídio por conexão. São aqueles que pessoas foram assassinadas porque se encontravam na linha de fogo de um homem que tentava matar uma mulher, ou seja, são casos em que mãe, filhos, irmãos, maridos atuais, amigos, etc., tentam ou não intervir para impedir a prática de um crime contra uma mulher e acabam assassinados. Podem independer do tipo de vínculo entre a vítima e o agressor, que podem inclusive ser desconhecidos, mas em sua maioria as vítimas têm vínculo com as mulheres, o que atrai o assassino, que tem também a intenção de prejudicar psicologicamente essas mulheres, destruindo assim seus lares e famílias. Neste diploma, estão dispostas algumas medidas que buscam prevenir a violência doméstica, mas também são de interesse do direito criminal. Aqui há medidas protetivas de urgência, que obrigam o agressor, e as medidas e leis protetivas de urgência à ofendida. Essa lei incorporou o feminicídio como crime previsto no Código Penal, tipificando como femicídio ou crime de homicídio quando cometido. Trata-se, portanto, do feminicídio de uma qualificadora do crime de homicídio. Essa crítica se fundamenta nos dados que mostram que, muito embora tenham havido um endurecimento da legislação em relação aos crimes de violência doméstica, esse maior rigor não foi acompanhado de uma redução significativa dos delitos, o que evidenciaria uma deficiência das políticas públicas preventivas e educativas. Sabemos que o feminicídio é algo muito maior do que uma simples brincadeira, seja no trabalho, seja em casa ou em qualquer lugar. Mas ele pode ter o seu início justamente através de uma brincadeira ou um simples relacionamento. Não deixe de fazer a sua parte para que essa realidade em que vivemos hoje possa mudar e nossas mulheres de hoje e assim do futuro possam viver numa sociedade melhor. Esta é a mensagem do canal Mentes em Foco para todas as mulheres, mas em exclusivo a todas as vítimas de feminicídio que sofreu dolorosamente no físico, verbal ou moral. Que não sejamos cúmplices de uma atrocidade insana e maligna, e sim defensores de uma liberdade ao qual lhe classifica e consagra todas as mulheres como a fotossíntese de uma condicional universal, no qual é líder primal de toda a formação e criação do universo existido, pois todos nascemos de uma mãe mulher. Por isso, coligados a uma consciência multidimensional, ao qual chamamos de Deus, juntos possamos conceder a todas as mulheres do mundo a essência original das verdades que liberta de suas prisões psicológicas e dramáticas, que ao mesmo tempo asfixia e destrói a sua alma e todos os seus desejos no seio de sua vida, e que pertence somente a ela e o sagrado. Bendito seja ele para sempre, que assim seja. Baruch Hashem, e paz e luz. Amém.